A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula preparatória, uma pré-aula da Escola Dominical na classe dos jovens, lição 9, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. É um prazer recebê-los aqui. Sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD há mais de 20 anos, presbítero da EBD aqui em Campinas, São Paulo, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer recebê-los aqui, pastores, superintendentes, presidentes, coordenadores, alunos, professores e todos que amam a escola dominical e a palavra de Deus. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Dê like, deixa eu te explicar, irmão. Tem milhares de canais aqui, tanto cristãos quanto seculares. Como é que você mostra para o YouTube que o nosso canal é relevante, interagindo com o canal? Se você não interagir com o canal, o YouTube vai dizer, esse cara aí tá falando, não tem nada a ver com o que esse cara tá falando. Mas se você interagir, o YouTube, opa, eu tenho que divulgar esse canal. É assim que funciona, tá bom? Então me ajude curtindo, compartilhando, se inscrevendo, deixando seu comentário que aparece aqui ao longo da aula. Fale para nós de onde você nos assiste, isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado desde já. Pegue lápis, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, aqui estamos nós, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Deixa eu mostrar algo rapidinho para vocês. Aqui, ó, o WhatsApp, temos 6 grupos de professores no WhatsApp do Brasil e do exterior, falando sobre a aula da Escola Dominical toda semana. Aqui eu tenho que mostrar algo para vocês. No próximo dia 5 de dezembro eu lanço o meu segundo livro, que é este livro aqui, ó, com este título lindo que o Senhor me deu, a partir de 2 Reis, capítulo 5, o propósito é maior que a sua dor, tá? A partir de 2 Reis 5. Olha que capa linda, o propósito é maior que a sua dor. A gente lança esse livro a partir do dia 5. Eu vou deixar aqui o primeiro link para você fazer a compra desse livro na pré-venda. Ao adquirir esse livro, você me ajuda a pregar a palavra de Deus. Você sabe que nós estamos ministrando aí nas igrejas. O meu Instagram tem lá as viagens. Será um prazer atender a sua igreja. Comprando esse livro, você me ajuda a trabalhar para você aqui, criando esse material, este conteúdo, esta aula que eu estou gravando. Eu paro tudo para lhe ajudar com este conteúdo. Então, se você adquirir esse livro, você me ajudará a adquirir estrutura e continuar investindo tempo para ajudar você na preparação de sua aula, tá bom? Primeiro link aí, já adquira na pré-venda, será uma leitura muito abençoadora, porque veio do céu, por isso que eu tenho certeza e posso lhe dizer isso. Muito bem. O treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Gente, eu estou dizendo desde o início que essa revista aqui é um treinamento de liderança, tá? É um treinamento de liderança, essa revista que eu estou falando desde o começo do trimestre. Quem está aí comigo desde o começo do trimestre sabe do que eu estou falando, tá certo? Comenta aí, quem está comigo desde o primeiro trimestre, escreve aí hashtag eu estou aqui. Texto principal, ou texto áureo, não é como nós acostumamos chamar. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10:1. Você já estudou sobre essa palavra discípulo? Gente, é extraordinário. Tem um livro aqui que é os Talmidim. Gente, é extraordinário. Jesus não somente discipulou os apóstolos, ensinou, instruiu, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz. Deixa eu perguntar a você que lidera jovem. Primeira coisa, você lidera os jovens da sua igreja ou você é professor da classe dos jovens? Fala aí para mim. Escreve aí nos comentários. Sou líder e professor da EBD. Sou professor da EBD apenas na classe de jovens. Responde aqui para mim. E aí deixa eu te falar uma coisa. Qual tem sido o foco da sua liderança? Você tem se preocupado em discipular os jovens? Porque a maioria dos líderes
não estão discipulando. Vou até beber água. A maioria dos líderes não estão discipulando. Não são ativos nas redes sociais. Não colocam mensagens, vídeo, nada na sua rede social para atrair o jovem para a sua rede social. E só se encontra com o jovem no ensaio. Aí o ensaio dura 1 hora, 50 minutos é de louvor, 10 minutos ele fala lá qualquer coisa e vai embora. Você não está discipulando. E, portanto, você não está liderando. Pensa nisso. Se a sua liderança está baseada em um encontro semanal, onde eles ficam 90% do tempo cantando e depois você dá uma palavrinha e outra coisa, você também não pode usar o ensaio para discipular. Você também não pode usar o ensaio para pregar. Ensaio é ensaio. Você tem que ter um devocional com eles. Você tem que ter um encontro semanal com eles. Ah, mas tem um culto mensal. Não é discipular. Discipular é estar perto. É pegar um assunto da Bíblia e trabalhar aquele assunto com eles. Bater ali. Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que é discipular alguém? É formar Cristo nele. O que é isso? É imprimir o caráter de Cristo na vida da pessoa. A ponto da pessoa ser transformada por Jesus. A ponto da pessoa se tornar um imitador de Cristo através do seu discipulado. É forte, crente. É forte. Jesus é o modelo de líder. Eu vou até perguntar aqui, ó. Você sabe que agora no WhatsApp dá para fazer enquete. Agora, ó, esses aqui são nossos grupos aqui, ó, da IBD. Dá para fazer enquete. Eu vou fazer uma enquete no grupo dos jovens. Eu vou colocar aqui uma pergunta, mas depois eu vou fazer enquete para perguntar. Você que lidera os jovens está discipulando eles? Você sabe o que é discipular alguém? Discipular é formar o caráter de Cristo. É conduzir a pessoa a ser o imitador de Cristo através do seu trabalho, da sua liderança, do seu discipulado. Jesus disse: de fazer discípulos de todas as nações. Olha só, vamos lá. Jesus é o modelo de líder. Um dos aspectos mais significativos da sua liderança é o cuidado que ele teve, você tem que anotar isso aí, é o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos e treiná-los. Que um líder, que é discipular? É treinar. Treinar. E um treino, irmão, treino é contínuo. Treino é diário. Treino é permanente. Meu Deus do céu. Treino. Então, ó, aqui, ó, liderar é treinar. Se você quer que uma pessoa adquira uma certa característica, uma certa habilidade, um certo comportamento, mude de comportamento, é preciso treinamento. E novamente, irmãos, se você tem apenas um encontro semanal, um culto mensal, você não está liderando, não está discipulando. Não é à toa que a gente olha os jovens em muitas igrejas e vê pouco de Cristo neles. Vê eles cantando, vê eles lá no departamento, mas não vê Cristo neles, não vê Cristo na atitude deles. Por quê? Porque eles não estão sendo discipulados. Aí a hora que eles erram, aí a gente vem, pá! Horas! Aí fica fácil. Não, a função do líder é discipular. É treiná-los até que eles se pareçam com Jesus. Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Em breve teremos um treinamento extraordinário para líderes de jovens. Vai ser demais. Bom, primeiro tópico aqui, ó. Jesus escolhe os seus discípulos. Jesus escolhe os seus discípulos. Bom, o capítulo 10 de Mateus retrata o momento em que Jesus chamou os 12 primeiros discípulos, aqueles que vieram a ser os seus apóstolos, tá? Então a gente tem aí Jesus chamando os 12 discípulos. Estes 12 discípulos são aqueles mais íntimos, mais
tão próximos de Jesus, a ponto de serem confundidos com ele, a ponto de, no momento da traição, Judas ter que dar um sinal para identificar quem era Jesus e quem eram os seus discípulos, de tanto que eles se pareciam com Jesus, tá? Então ele chamou. A expressão indica um chamado para si, uma convocação, tá? Ele chamou aqueles que ele quis, e ele fez isso após ter orado uma noite inteira, tá? Então, isso nos mostra que antes de cumprir a missão para o qual foram designados, eles tiveram que conhecer pessoalmente Jesus. Depois foram vocacionados e antes de testemunharem foram autorizados por Jesus. Então, nós temos aqui, ó, eles foram chamados, vocacionados e autorizados. Então, liderar é chamar. Vamos lá? Vamos anotar aí? Vamos anotar aí. Eu vou anotando aqui, porque aí os professores vão, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Estou gravando a lição 9. Então, vamos lá. Liderar segundo Jesus é chamar, né? Escolher, convocar, depois vocacionar, treinar, habilitar e só então autorizar. Olha só que coisa linda. Você chama, no nosso caso, o líder, ele abraça aqueles que Jesus chamou, certo? Aí nós treinamos essas pessoas, nós vocacionamos, nós habilitamos e então nós autorizamos. Veja que Jesus não autorizou quem não estava vocacionado. Olha que coisa extraordinária. Ele não autorizou quem não estava vocacionado. Que aula. Os apóstolos são enviados. Depois de selecionar os que seriam seus apóstolos, o Senhor os enviou, dando-lhes orientações necessárias. Necessárias. Ali no texto de Marcos 13:14, diz respeito a alguém que com autoridade empenha seu próprio nome para designar alguém para que cumpra uma função. Os apóstolos foram nomeados por Jesus para que pudessem representá-lo na propagação do evangelho e na implementação do seu reino na terra. Veja, ele vocacionou, ele treinou e ele se preocupou que os seus discípulos fossem bem-sucedidos na missão. Quando você dá uma missão para alguém que você não treina, você está contribuindo para o fracasso daquela pessoa. Oh, meu Deus do céu! Eu vou notar isso aqui, ó. Quando você dá uma missão para alguém que você não treina, você está contribuindo para o fracasso da missão que você confiou a essa pessoa. A gente não pode queimar as pessoas. Então, um líder, ele tem que preparar as pessoas. Então, falando aqui de uma maneira prática. Por exemplo, como é que você vai dar oportunidade para um jovem dirigir um culto se você não treinou ele? A função do líder é treinar. Então, tem líderes reclamando que não tem ninguém para ajudá-lo. Ué, mas você não está liderando um grupo? É daí que é eles que você tem que treinar. Você está esperando vir alguém de fora? Que é um grande erro que nós estamos vendo hoje em dia. Fala para mim como que é na sua igreja. Tem igreja que você chega que é a liderança inteira não é dali. É de fora, é que veio. Não. Tem um erro local. Isso tem que ser resolvido. É estes aí que Deus colocou na sua mão. É do meio deles que você precisa treinar novos regentes, novos líderes, novos professores da escola dominical. É do meio. Não tem. É porque você não está treinando. Você está pronto para treinar? Essa é a missão. Você precisa treinar. Porque se você não treinar e der oportunidade a pessoa fracassar, a culpa do fracasso dela é sua. Porque mandar alguém cumprir uma missão sem treiná-la é contribuir para o seu fracasso.
Mas treinar uma pessoa para uma missão e dar a ela essa missão é contribuir para o seu sucesso. Que tipo de líder é você? Aquele que não treina e manda fazer ou aquele que treina e manda fazer com tranquilidade? Pensa nisso e responde aí nos comentários. Os apóstolos são orientados, depois de separar os 12 e dar-lhes poder, dar-lhes a ele autoridade, o Senhor passou a orientá-los a respeito da missão que haveriam de cumprir e de como deveriam se comportar diante das diferentes situações que seriam submetidos. Então, Jesus não manda apenas, ele dá as orientações. Olha aqui, ó, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Eu vou começar uma live toda segunda, às 9h45 aqui no nosso canal, chamado Sala de Pregadores. E qual que é a minha intenção com a sala de pregadores? Tem a sala de professores? Tem essa sala de pregadores. Na sala de pregadores, nós vamos trazer dicas simples para jovens no ministério, tanto pregadores quanto cantores. Por quê? Porque é muito comum no nosso meio, lamentavelmente, e falo isso com muito temor, o jovem errar num ponto, numa situação, mas não ser corrigido, gente. A gente fica de longe vendo o jovem errar, e aí esse jovem muitas vezes é queimado, esse jovem perde as oportunidades, esse jovem é deixado de lado, mas ninguém encosta nele para corrigir. Guarda essa, um erro não consertado é um erro duplicado. Um erro não consertado, eu estou fomentando a pessoa para errar mais. E como é ruim, porque na maioria das vezes, quando nós somos jovens, não só jovens, na nossa idade, os mais idosos, enfim, na obra de Deus, a gente não faz querendo errar. A gente faz querendo acertar. Mas sem treinamento, sem mentoria, sem instrução, sem orientação, a gente erra e continua errando. Oh, meu Pai do céu! Então é preciso se aproximar. Olha o que Jesus está fazendo. Para evitar erros, ele treina. E é interessante que ele manda 70. Pá, sabe? Ele vai devagar, manda de 2 em 2, ele orienta. Ele vai soltando aos poucos. Ele manda e traz de volta. Manda e traz de volta. O que ele está fazendo? Ele está preparando estas pessoas para serem bem-sucedidas. Porque dar uma missão para alguém sem treinamento é contribuir para o seu fracasso. É que Deus é muito misericordioso. É que Deus é muito maravilhoso. Mas, gente, se a gente já faz tanto sem treinamento, imagina se formos treinados. Pensa nisso, tá bom? Então, enquanto líder, sua missão é treinar. Treina a pessoa para dirigir um culto. Larga o microfone, pelo amor de Deus. Chama o jovem, senta ele do seu lado. Deixa ele ver como dirige um culto. Fala para ele, ó, vai lá e dá oportunidade para os jovens agora. Ó, agora você vai dar oportunidade para as irmãs. E vai treinando este jovem, pelo amor de Deus. Chega na escola dominical, combina com o jovem ali que você percebeu durante a semana. Olha, você vai falar sobre o tópico 1. E vai, daqui a pouco ele começa falando a introdução, daqui a pouco ele já começa falando um tópico, daqui a pouco ele está pronto para uma aula toda. E essa é a alegria de Jesus. Quando você treina, você fica despreocupado. É como um treinador de futebol. Por que ele fica lá do lado de fora do campo, olhando? Porque ele fez o seu trabalho. E ele sabe que se for necessário fazer algum ajuste, ele está ali para fazer. Mas na maioria das vezes as coisas dão certo por quê? Porque ele já fez o seu trabalho. Ele treinou aquele time para dar certo. Então quando nós treinamos uma pessoa, nós nos garantimos do sucesso daquela pessoa. Porque nós a treinamos, nós a preparamos para aquele momento. Glória! Aleluia! Olha só. Eu só estou no tópico 1. O treinamento de Jesus. Força na fraqueza. O treinamento de Jesus. Força na fraqueza. Nenhum dos 12 apóstolos fazia parte da alta cúpula religiosa judaica. Ao contrário, a marca principal de cada um deles é a irrelevância no cenário espiritual da época. Por quê?
Porque Jesus não escolhe os melhores. Ele melhora aqueles que escolhem. Eu vou falar, irmão. Você sabe qual que é o problema de muitos líderes hoje? Muitos líderes estão escolhendo pessoas de acordo com o currículo intelectual. Não, mas a fulana ali é psicóloga, põe ela na equipe. O fulano é advogado, põe na equipe. O fulano é terapeuta, põe na equipe. O fulano é engenheiro, põe na equipe. E quem disse que capacidade intelectual representa autoridade espiritual? Quem disse? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, mas é que hoje na igreja, os nossos jovens estão nas faculdades. Se Jesus fosse olhar pela ótica que muitos têm hoje de ministério, aliás, muitos diriam para Jesus, o senhor é louco. O senhor é louco, o senhor tomou café sem açúcar. É isso aí que o senhor vai escolher para estabelecer o maior projeto do mundo. São esses que o senhor vai escolher? Não tem os melhorzinhos, não? É porque o sucesso de um líder não está na capacidade de quem ele treina, mas na sua capacidade de treinar. Aleluia. Porque se um líder não tiver capacidade de treinar pessoas, ele pode ter pessoas da alta classe intelectual, de grande renome no ambiente religioso, espiritual, não vai dar nada. Mas se um líder souber treinar, ele saberá treinar pessoas de baixo conhecimento intelectual e pessoas de alto conhecimento intelectual. Aqui é reino, irmão. Aqui não é seu diploma não, hein? Tá pensando o quê? Que seu diplominha você vai ficar no ar-condicionado? Entende? Então, ó. Lucas 6,13 mostra que os 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolos. Mas devemos levar em conta que para chegar a este ponto, eles passaram por um processo lento, gradual e progressivo. Um processo lento, gradual e progressivo. Eles precisavam ouvir Jesus sem compromisso permanente. Depois foram identificados e encorajados a deixar tudo para seguir o mestre integralmente. E finalmente foram designados a representarem a Cristo e realizarem obras miraculosas, vindo a ser chamados de discípulos. Processo, nível. Não, já coloca aqui. Não, irmão, calma. O que é largar tudo aqui? É que o jovem tem que... Não, isso aqui não é literal, embora pode ser, mas não é literal. Isso aqui é você fazer a pessoa entender que ministério é ministério. E o dinheiro que ela tem, intelectual que ela tem, se ela quiser usar isso a serviço do ministério, ok. Mas isso não é credencial para exercer o ministério. Meu Deus do céu, rapaz. Tá queimando aqui. A capacidade intelectual pode ser uma ferramenta para exercer o ministério, mas não é credencial para o ministério. Não é. A credencial para o ministério é a disposição para servir, para ser treinado, para ser ensinado, independente do seu status social e intelectual. Essa é a credencial para o ministério de Jesus. Simples assim. O treinamento que Jesus deu aos discípulos durou em média 18 meses, 1 ano e meio de tratamento intensivo, completo, bem fundamentado. Tá? Não é assim não, irmão. Chegou ontem, já vai. Aliás, é aqui que muitos líderes estão perdendo, muitos jovens, sabe? Então, solta os meninos. Aí começou a pregar. Não, pelo amor de Deus, faz igual Paulo. Chama para perto, traz para perto. E eu tenho conversado com os meninos. Gente, essa geração está carente. Ela está pedindo para ser guiada por alguém. Para sentar-se à mesa com alguém. Para conversar, para ouvir, para escutar. Um puxão de orelha, uma correção. Porque é muito triste a gente perceber que alguma coisa está dando errado na nossa vida, no nosso ministério. Porque a gente está fazendo algo errado, mas a gente não sabe o que é. Ninguém fala pra gente. E nos abraçam. E nos dão oportunidades. Mas de repente põe de canto. E aí você... Pô, foi alguma coisa que eu errei. Mas o quê? Meu Deus, que Deus nos ajude.
Bom, o resultado do treinamento aí é mais do que visível. Nós estamos aqui hoje por causa desses 12 homens, sem nenhuma capacidade, humanamente falando, intelectual, social, espiritual. Mas eles foram bem treinados. Tá vendo? O sucesso não está nos treinados, mas em quem treina. Em quem treina. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui eu estou mostrando aqui os grupos de professores no WhatsApp, você pode participar também, o link está aqui na descrição. Uma liderança discipuladora, Jesus e o discipulado. Jesus não somente ordenou acerca do discipulado, mas durante seu ministério terreno esteve envolvido na tarefa, servindo de modelo à igreja e de uma forma especial aos líderes cristãos. O termo discipulado vem do latim discipulatus e aponta para o trabalho de ensinar e instruir a outros. O discipulador é aquele que trabalha na formação de discípulos, que por sua vez são aqueles que aceitam aprender em sua companhia, tá? Então a marca do discipulador é a disposição para ensinar. A marca do discípulo é a disposição para aprender. Que isso, irmão? Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu vou marcar isso aqui, ó. A marca do discipulador é a disposição para ensinar. A marca do discípulo é a disposição para aprender. Olha só. É isso, irmão. Para aprender. Tá? A relação de Jesus com seus apóstolos é uma demonstração perfeita da dinâmica de uma liderança fundamentalmente discipuladora. O mestre dedicou o seu tempo para ensinar aos seus discípulos e permitiu que estes entrassem em sua vida para o processo de treinamento. Jesus não ensinou somente com palavras, mas sobretudo com exemplo, como no episódio de João 13, quando lavou os pés dos seus discípulos. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca do que Jesus começou a fazer e a ensinar. E é daí que vinha a autoridade de Jesus. Ele ensinava fazendo e fazia ensinando. Os discípulos foram tão influenciados pelos ensinos e pela vida de Jesus, que de acordo com as palavras de Pedro, eles não desejavam estar em outra companhia que não na companhia do mestre, tá? E qual que era o modelo do discipulado de Jesus? O Senhor não só treinou seus ajudantes, mas deixou um modelo de discipulado para nós. Não tratou o discipulado como algo isolado em seu ministério, pelo contrário, essa prática permeou toda a sua trajetória. Afinal, todas as suas ações se deram na presença de seus discípulos. Deixa eu concluir aqui com uma conversa que eu tive com um pastor dias desses, vice-presidente de um campo aqui na região. E olha só o que ele comentou comigo. Ele falou assim: eu estou muito preocupado. Por quê? Porque o discipulado na igreja se tornou um curso. Como se em 3 meses na escola dominical fosse possível discipular alguém. Jesus levou mais de 1 ano. Paulo em Éfeso ficou 2 anos. E ele falou assim: isso me preocupa, sabe por quê? Aí ele fez um trabalho na igreja, o tema era discipulado. E ele falou assim: ó, de todo mundo que veio pregar, ninguém falou sobre discipulado. É por isso que nós perdemos muita gente. É por isso que a gente tem como que fala? Um trânsito muito forte de pessoas na igreja. Porque as pessoas não são discipuladas. E quem não é discipulado, ele não tem fundamento, ele não tem firmeza e ele não discipula ninguém. Então ele concluiu: o discipulado tem que ser algo permanente na igreja. O discipulado não pode ser uma programação especial da igreja. Tem que ser a programação normal da igreja. Eu estive conversando com um amigo meu que lidera jovens.
Os jovens construíram uma sala para os jovens e todo sábado ou toda quarta-feira, se não me falha a memória, eu não me lembro, eles se reúnem lá e o foco, discipular os jovens. Discipular os jovens. Alguns pastores de terça, eles fazem, né, aquele ensino sistemático, 4 terça-feira, 3 sexta-feira. Gente, discipulado. Se você pegar os crentes hoje e perguntar sobre fruto do Espírito, eles não sabem o que é fruto do Espírito. São ignorantes quando o assunto é os aspectos da salvação. Se você perguntar para um crente hoje, o que é justificação? O que é redenção? O que é regeneração? O que é justificação? O que é santificação? O que é salvação? Ele não sabe falar. O que é redenção? O que é remissão? Não sabe falar. Aspectos básicos da nossa fé, aspectos fundamentais da salvação. Você perguntar para um crente por que você se batizou, ele não sabe responder. Não sabe. Falta o quê? Discipulado. Treinamento. Treinamento. Por isso que muitas igrejas parecem um confinamento de crentes. Só se reúnem no templo. Porque quando você não discipula, quando você não treina, você não dá segurança para que as pessoas transmitam aquilo que aprenderam para outras pessoas. O que Jesus está fazendo ao treinar os seus apóstolos é dando a eles conhecimento, é dando a eles habilidade, é dando a eles compreensão, mas é também fazendo com que eles estejam tão seguros daquilo que eles estão aprendendo, que eles verbalizem, que eles comuniquem, que eles transmitam a outras pessoas. Ou seja, meu Deus do céu, quando você discipula alguém, você, ao longo do tempo, vai transformando aquele aluno em um futuro discipulador. Quem chega para aprender, em pouco tempo, se tornará um ensinador. Por isso que o discipulado ele é importante, porque ele é o fator multiplicador da igreja. As pessoas vêm para aprender e depois elas saem para ensinar. E por isso a igreja está sempre crescendo, porque sempre tem pessoas novas querendo aprender e sendo treinadas para também ensinar. Por isso vale a pena seguir o exemplo de Jesus quando o assunto é discipulado, porque a função de um líder é discipular, é formar discípulos, é formar outros líderes, porque só assim a missão, no nosso caso, o evangelho, vai avançar. Se Jesus não tivesse treinado os seus apóstolos, o seu ministério teria acabado na cruz. O seu ministério teria acabado no máximo na ascensão. Mas como ele treinou os seus apóstolos, o seu ministério não apenas não acabou quando ele foi embora, como se tornou ainda mais abrangente. É por isso que ele fala com segurança: sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Como ele tinha certeza disso? Meu Deus, porque ele estava consciente e seguro de que tinha discipulado corretamente os seus discípulos. Amém, meus amigos? Que aula extraordinária. Eu me encanto com estas aulas, com estes assuntos. Que Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe.